Então, é sempre importante lembrar que, enquanto instituição social, assim como todas as demais, né, enquanto a família, enquanto a igreja, enquanto um partido político, enquanto uma indústria, né, uma empresa, enquanto instituição, a escola também vem se transformando com o tempo. Né? Então, a escola ela já serviu basicamente à formação das elites. Esta perspectiva ela perdurou durante a maior parte da existência da escola, como nós conhecemos a escola hoje, né? Ou seja, uma instituição que recebe as pessoas, que tem uma determinada forma de proceder, que valoriza certas práticas, que procura fixar nessas pessoas certas ações, no nosso caso, certos conhecimentos, ou seja, essa instituição, desde que nós a conhecemos enquanto instituição, ela já serviu à formação das elites, sobretudo ao longo do século XX, ela foi se inclinando à formação de mão de obra, à formação de pessoas para o trabalho. Pode observar, né, que nós fazemos, mesmo hoje, uma relação direta entre o percurso escolar e a inserção no mercado de trabalho. E aí eu estou entendendo o percurso escolar que transcende o ensino médio, alcança a universidade, e aí uma inserção em profissões de nível superior ou uma inserção anteriormente, né, em profissões de nível médio ou profissões que exigem o ensino fundamental. Então, esta questão é bastante discutida na área da educação, sobretudo a partir da sociologia da educação. E, finalmente, mais recentemente, lá no final do século XX, agora aqui avançando no século XXI, nós temos amadurecido enquanto sujeitos da educação, enquanto sujeitos, de maneira geral, sujeitos da cultura, nós temos amadurecido a ideia da escola enquanto instituição que forma para a cidadania. E aí vou colocar assim, de maneira bastante sucinta, o que a gente está entendendo com isso. Né? Então, o exercício da cidadania, que é o que está escrito tanto na Constituição quanto na Lei de Diretrizes e Bases Nacional, o exercício da cidadania nada mais é do que a circulação na esfera pública, a circulação no espaço público. Ser cidadão me obriga a conhecer uma série de questões que me permitam uma intervenção mais qualificada na sociedade. Então, você se torna cidadão na medida em que você é inserido na sociedade, mas essa sua participação cidadã, ela demanda, como vocês bem sabem, né, uma série de direitos, mas também uma série de responsabilidades, uma série de obrigações. Então, uma série de deveres. Então, ser cidadão, ser cidadã, é algo que você não nasce sabendo, é algo que você vai aprimorando, vai adquirindo. E hoje, principalmente no Brasil, nós entendemos que é competência, é atribuição, é responsabilidade da escola fazer esse processo. Né? Então, as famílias, em certa medida, garantem uma parcela desse processo, mas há uma quantidade imensa de conhecimentos, de domínio de determinadas habilidades, determinados fazeres que a família não consegue dar conta e que compete à escola fazer isso. Então, a escola deixou de ser aquela instituição que formava as elites, né, para círculo, as pessoas para circular num grupo bastante restrito, com o domínio de um determinado tipo de conhecimento. A escola chega até esse compromisso com a formação de cidadãos e cidadãs, mas nesse meio tempo ela passa, né, ela atravessa um período muito comprometida com a formação de mão de obra. Bom, dito isto, vale a pena a gente pensar também na educação física. Né? Então, vocês sabem muito bem que a educação física, durante um tempo grande da sua existência, ela se comprometeu com a formação de pessoas fisicamente aptas. Então, a educação física é aquele tipo de atividade que acontecia normalmente do lado de fora do currículo escolar, né? O currículo era visto de uma maneira e a educação física era vista de outra maneira,
com outras pessoas, com outros trajes, às vezes em outro horário, às vezes com um conjunto outro de valores, e que havia um trabalho sobre, principalmente, né, sobre o corpo dessas pessoas para que elas se tornassem pessoas, para que esse corpo delas se moldasse a um determinado regime de funcionamento, né, um determinado regulamento estabelecido socialmente, né? Então, a escola, quando ela incorpora dentro das suas práticas a educação física, ela incorpora com esse objetivo, né? Então, havia um conjunto de disciplinas que cuidariam da formação intelectual, um conjunto de disciplinas que cuidariam da formação moral, e havia a educação física, que no caso cuidaria da formação física. Bom, nós tivemos esse papel durante um tempo considerável, mas também, né, a sociedade vai mudando, as coisas vão mudando, a escola vai mudando, e a educação física foi assumindo a responsabilidade de desenvolvimento das pessoas, né, das crianças, jovens, adultos e idosos que frequentavam a educação básica. E aí a educação física rompe com esse referencial anátomo-fisiológico, né, que caracterizava o seu compromisso com a formação de pessoas fisicamente aptas. Ela rompe com esse referencial e ela se apropria de um referencial da psicologia do desenvolvimento. E aí você tem aí duas visões muito consolidadas da educação física, né? Enquanto componente que vai contribuir para o desenvolvimento integral, e aí pensando num desenvolvimento equilibrado dos aspectos cognitivos, socioafetivos e psicomotores, né? Então há uma possibilidade de desenvolver as práticas da educação física com esse intuito, né? Promover o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, e há também uma outra possibilidade de desenvolver, de promover as atividades da educação física que levem a um desenvolvimento motor em nível elevado, e os defensores, as defensoras dessa perspectiva entendem que esse desenvolvimento motor facilita, propicia, possibilita o desenvolvimento dos outros domínios do comportamento. Então, a educação física, ela abandona essa preocupação com a aptidão física e ela se apropria de uma narrativa, de uma função, de uma preocupação com o desenvolvimento integral das crianças, jovens, adultos e idosos. Finalmente, né, e aqui bem na passagem, né, do século XX para o século XXI, a gente observa uma mudança importante no campo da educação física, que aí sim, né, a educação física alinhada àquela função da escola, a educação física vai promover, ou vai perseguir, ou vai objetivar a participação cidadã. E aí se chega a uma conclusão que o papel da educação física não é formar pessoas fisicamente aptas, também não é contribuir para o desenvolvimento motor, afetivo, cognitivo e social das pessoas, mas sim formar as pessoas para o trânsito na sociedade, para a circulação na esfera pública, para a intervenção na sociedade. Então, obviamente, se a escola foi mudando, né, perseguindo objetivos diferentes, foi mudando na sua função, e isso implica a mudança daquilo que acontece dentro da escola, ou seja, do currículo escolar, a educação física também. Na medida em que a educação física foi mudando a sua função, isso implicou na mudança daquilo que é feito nas aulas de educação física, portanto, do currículo da educação física. Então, você tem uma perspectiva curricular mais voltada para a melhoria da aptidão física, você tem uma perspectiva curricular mais voltada para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, e você tem uma perspectiva curricular mais voltada para a formação de pessoas que possam intervir na sociedade de maneira crítica. Esta questão, ela é bem atual, essa questão ela está no debate da educação física contemporânea,
E hoje nós identificamos dois movimentos. Nós identificamos um movimento que começa na última década, ou se vocês quiserem, né, na penúltima década do século XX, né, uma discussão que vai buscar referenciais da filosofia, da sociologia, da política, da história, para pensar a intervenção da educação física. E você tem, mais recentemente, né, e aí sim, avançando já na primeira década do século XXI, uma concepção que vai buscar no pós-modernismo, no pós-estruturalismo, nos estudos culturais, no multiculturalismo crítico, na teoria queer, nos estudos de gênero, nos estudos feministas. Você já tem uma outra maneira de pensar uma educação física que promova a intervenção, né, que forme sujeitos que possam intervir na sociedade, que possam transitar na esfera pública, e aí rompendo com aquele referencial das ciências humanas mais ligado à filosofia, história, sociologia, política, e você vai observando essa transição nas várias produções da área, né, no pensamento da área, aquelas produções que uma parcela dos estudiosos do assunto considera estudos considera uma teorização pós-crítica. Em linhas gerais, a teorização pós-crítica ela se apropria da teorização crítica, mas ela rompe com as promessas da modernidade que caracterizam as teorias críticas da educação. Então, as teorias, para alguns estudiosos das teorias pós-críticas, esse campo, né, que eu já mencionei, as teorias críticas elas estão muito ligadas às promessas da modernidade. Regulação, emancipação, libertação, conscientização. E aí, as teorias pós, elas vão dizer, olha, não é bem dessa forma, sim, né, as coisas não são naturalmente estabelecidas, sim, as coisas do mundo são construções sociais atravessadas por relações de poder, mas que são construções que não se baseiam na sua materialidade, nem na posição que o sujeito ocupa, na forma como o sujeito produz a sua existência material. Ou seja, há outros elementos que caracterizam a produção da realidade que precisam ser abordados, que precisam ser discutidos, que precisam ser ensinados, se vocês quiserem, né, no melhor sentido da palavra. Tudo bem? Então, as teorias pós, elas se apropriam da discussão crítica, mas elas desconfiam dessas questões totalizantes que a discussão crítica oferece. Ou seja, essa promessa de formar o sujeito emancipado, o sujeito autônomo, o sujeito livre, né? O sujeito centrado. Só um minuto que estamos sendo atacados. Foucault. Vem. Desce. Desce lá. Pode continuar. Desce lá. Então essas são as teorias em linhas gerais, né? Essas são as teorias pós-críticas. Bom, e aí, quais são as suas principais questões, né? Como é que a gente pode pensar em elementos que caracterizam essa discussão pós, que vocês também encontram na literatura, né, como currículo cultural, educação física cultural, currículo pós-crítico, educação física pós-crítica, né? Ou seja, elas trabalham a partir de três noções importantes extraídas das teorias pós. Uma delas é a noção de cultura. Então, você tem nas teorias críticas uma influência muito grande da noção antropológica de cultura, e nas teorias pós-críticas você tem uma influência grande da perspectiva de cultura
defendida pelos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista. Então, cultura, na perspectiva pós-crítica, ela é esse campo de lutas pela validação de significados, onde determinados grupos que estão em condição de vantagem nas relações de poder têm mais condição de dizer o que são as coisas do mundo. Então, se você pensar que o objeto da educação física, na perspectiva cultural, é a cultura corporal, e não a cultura corporal de movimento, né? Ou seja, a cultura corporal, se você pensar que cultura corporal determina toda essa produção discursiva, verbal e não verbal, sobre as práticas corporais e sobre os sujeitos que delas participam, não há como pensar nas práticas corporais, pensar na existência das práticas corporais de forma neutra. Então, as práticas corporais, elas não são aquilo que você pensa, né? Elas são resultado de uma combinação de forças que naquele momento disponibiliza certos significados e que nós nos apropriamos e negociamos com esses significados. Então, se você parar para pensar, né, a maneira como nós entendíamos o futebol nos anos 30 do século passado, a maneira como nós entendíamos o futebol nos anos 70 do século passado, a maneira como nós entendemos o futebol hoje, pode ser que a prática corporal em si, né, ou seja, o que ela requisita para que ela aconteça, talvez ela não tenha se transformado tanto, mas tudo aquilo que se pensa quando a gente vê uma partida de futebol, quando a gente conversa sobre o futebol, ou quando a gente dialoga com pessoas ligadas ao futebol, tudo aquilo sofreu transformações bastante significativas, né? Então, ser jogador de futebol ou jogadora de futebol nos anos 30 do século passado não é a mesma coisa do que nos anos 70 do século passado e também não é a mesma coisa do que ser jogador ou jogador de futebol agora. Que nos ajuda a pensar a educação física na perspectiva cultural é a noção de linguagem. E a linguagem nas teorias não críticas e nas teorias críticas, ela é tratada sempre como forma de representação da realidade. É assim que se entende a linguagem. Nas teorias pós-críticas, a linguagem é uma forma de produção da realidade. Então, como a linguagem coloca em circulação determinados significados, nós vamos nos apropriando desses significados a partir do diálogo que fazemos com significados que estão sendo colocados em circulação e aqueles significados que nós já havíamos nos apropriado. Então, a nossa maneira, vou voltar para o exemplo do futebol, a nossa maneira de entender o futebol, a nossa maneira de conceber o futebol tem muito a ver com aqueles significados que são colocados em circulação pela linguagem. E, finalmente, esta noção de conhecimento que caracteriza a discussão pós, o conhecimento não é mais resultado única e exclusivamente do método científico, mas existem várias formas de conhecimento, essas formas de conhecimento elas convivem, e o conhecimento, nas teorias pós, ele é resultado do encontro de significações diferentes, do encontro de sujeitos diferentes, do encontro de visões de mundo, sociedade e mesmo visões do objeto diferentes, e esse encontro, obviamente, está sempre marcado, alicerçado pelas relações de poder. Por isso que, para quem pensa a sociedade a partir desses elementos, para quem pensa a função da escola a partir desses elementos, para quem pensa a função da educação física a partir desses elementos, imediatamente entende que todas as pessoas que frequentam a escola, sejam estudantes, funcionários técnicos e administrativos ou professores e professoras, todas essas pessoas, elas chegam na escola com um conjunto enorme de conhecimentos que são acessados pela linguagem, conhecimentos que caracterizam uma determinada forma de validar as coisas do mundo, ou seja, as culturas que essas pessoas foram acessando. Portanto, a escola é esse lugar onde as culturas se encontram. Então, é complicado, né, gente, para quem pensa dessa maneira, defender aquilo que se defendia lá no final do século XX. Ou seja, mesmo documentos reconhecidos na área da educação física vão defender lá no final do século XX
que o papel da educação física na escola é introduzir as pessoas na cultura corporal. Ora, o que nós acabamos de dizer aqui, gente, é que todas as pessoas chegam na escola com um patrimônio cultural corporal produzido a partir da linguagem, com um patrimônio cultural corporal que é colocado em circulação a partir da linguagem, com um patrimônio cultural corporal que caracteriza o seu grupo cultural. Então, a escola não vai ser aquele lugar que vai introduzir as pessoas na cultura, nem muito menos na cultura sistematizada. A escola vai ser aquele lugar que vai possibilitar às pessoas que frequentam a escola condições para que façam uma leitura mais elaborada da cultura corporal, uma leitura mais elaborada desse patrimônio que está disponível na sociedade, para que essas pessoas possam intervir na sociedade de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais interessante, de uma maneira que lhes permita um certo trânsito, uma certa circulação, sempre reconhecendo que os sujeitos são produzidos em meio a essas relações de poder, sempre reconhecendo que existem várias formas de existir, sempre reconhecendo que todas as formas de existir são dignas e precisam ser valorizadas. E aí chegamos a uma questão importante, né? Então, que é o que caracteriza o trabalho do professor, da professora de educação física em 2021 é que ele e ela vão trabalhar com as práticas corporais. E aqui eu estou entendendo, gente, um conjunto de produtos da gestualidade, ou seja, um conjunto de produtos da linguagem corporal. E esse conjunto pode ser agrupado em 5 tipos, se vocês quiserem. 5 tipos de práticas corporais. Brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. Então nós reconhecemos, né, que há um repertório cultural que a maioria das pessoas acessa, mesmo antes de chegar na escola, que é constituído por saberes ligados às brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. E as pessoas acessam isso pelos meios de comunicação, as pessoas acessam isso dentro de casa, as pessoas acessam isso pelas oportunidades que elas têm no seu bairro, na sua comunidade. Então, estas práticas corporais, produzidas pela linguagem corporal, ou seja, pela gestualidade, essas práticas corporais, elas nada mais são do que textos da cultura. E quando elas são transformadas em assuntos a serem abordados no currículo, elas são caracterizadas por temas. Então, um tema nada mais é do que a ocorrência social da prática corporal. Então, o futebol profissional ele pode ser tematizado no 5º ano do ensino fundamental. A ginástica de academia ela pode ser tematizada no 2º ano do ensino médio nas aulas de educação física. A ginástica que o papai e a mamãe, né, o irmão mais velho, a vovó, o vovô e o titio e a titia fazem, pode ser tematizada no 3º ano do ensino médio. A ginástica que a gente vê na televisão, aquela ginástica que tem, né, pessoas que usam outros trajes e usam outros elementos, né, outros implementos, ela pode ser tematizada no 1º ano do ensino fundamental. Gente, não há um momento adequado para tematizar uma certa prática corporal, ela pode ser tematizada em qualquer momento do currículo, e o que nós vamos tematizar, o que nós vamos transformar em tema de trabalho na escola, é a ocorrência social, ou seja, aquilo que efetivamente acontece. Então, o que nós entendemos hoje que é o papel da educação física na escola, e a educação física na sua vertente cultural, na sua perspectiva cultural, é tematizar as práticas corporais. Então, a tematização nada mais é do que um conjunto muito grande, muito variado de situações didáticas, de encaminhamentos pedagógicos, de atividades de ensino, né, que o professor e a professora planejam, organizam e desenvolvem, que vão permitir que as crianças jovens, adultos e idosos, tenham uma leitura mais qualificada
da ocorrência social daquela prática corporal e que, diante dessa compreensão mais qualificada, elas também possam reelaborar essa prática corporal, ou seja, elas possam intervir na sociedade a partir dessa formação obtida na escola de uma forma mais elaborada, de uma forma mais qualificada. Então, para que você possa fazer uma intervenção na sociedade, você precisa ler o que está acontecendo e você precisa possuir determinados conhecimentos que te permitam reorganizar aquilo que está acontecendo a partir dos conhecimentos que você possui. Então, o futebol, o vôlei, a ginástica, a capoeira acontecem de uma determinada maneira na sociedade, mas nós vamos, enquanto sujeitos, produzi-las a partir daquilo que nós podemos, a partir daquilo que nós somos. Bom, diante disto, vou trazer para vocês o que nós podemos pensar, a partir desses elementos. Então, uma brincadeira de pular corda, por exemplo, ela acontece num determinado contexto, de uma determinada maneira, ou seja, ela tem uma certa ocorrência social. Se nós estivermos na escola tematizando as brincadeiras de rua, elas podem acontecer de várias maneiras, porque as crianças que moram numa determinada comunidade experimentam essas brincadeiras de uma certa maneira, as crianças, jovens, adultos e idosos, experimentam essas brincadeiras de uma determinada maneira, e cada uma possui conhecimentos a esse respeito. E é esse encontro de conhecimentos na escola, a partir de atividades de mapeamento, a partir de atividades de leitura da prática corporal, a partir de atividades de ressignificação, que vão me permitir a reelaboração dessas práticas na escola, porque a escola é um outro contexto, a escola tem bem mais do que 3, 4 crianças, girando a corda e 1 ou 2 ou 3 pulando. A escola tem uma outra situação e essa plasticidade da cultura corporal que permite que os professores e as professoras desenvolvam situações didáticas que façam com que as crianças reelaborem, recriem, transformem aquela prática corporal para aquela situação da escola. Então, observe que há um movimento de leitura e reelaboração da prática corporal. Leitura e reelaboração da prática corporal. A mesma coisa vale para a dança. Ou seja, como que a dança acontece nas praças, nas praças do Rio de Janeiro? Como é que a dança acontece nas baladas? Como é que a dança acontece nas festividades? Como é que a dança acontece dentro dos espaços onde se cultuam determinadas religiões? A dança acontece de várias maneiras a depender do espaço. Então é importante que as crianças percebam essa diversidade de formas de ocorrência da dança. É importante, claro, isso é ao longo do currículo, que em determinados momentos o professor e a professora tematizem a ocorrência social, ou seja, tematizem uma determinada dança, para que as crianças também possam reelaborá-la, para que as crianças possam recriá-la. E, para além de atividades de ressignificação, de leitura de prática corporal, é fundamental que as crianças possam entender o que aquela dança diz, possam entender aquela gestualidade. Por isso que o professor e a professora precisam desenvolver atividades também de aprofundamento e de ampliação. Vamos conhecer melhor essa dança, vamos conhecer elementos, vamos obter informações de outras fontes, porque nos permitam compreender melhor aquilo que aquela dança faz. O que pensam as pessoas que praticam aquela dança? O que pensam as pessoas que produzem aquela dança? Ou seja, a escola não pode se arvorar o direito de ser a única fonte de conhecimento a respeito das coisas do mundo. Então é muito importante que a escola estabeleça um diálogo com outros setores da sociedade, com outros segmentos da população, que possibilitem o fornecimento de significados, a disponibilização de significados, que com isso propiciem às crianças, jovens, adultos e idosos uma compreensão mais elaborada e com isso uma forma de intervenção na sociedade mais elaborada. E aí também existem várias maneiras de praticar uma luta. Então, a capoeira pode ser praticada por pessoas de várias faixas etárias, pode ser praticada em vários espaços sociais e pessoas de determinados segmentos da população. Há grupos que são exclusivos de mulheres.
Há grupos em que as pessoas com deficiência têm uma participação expressiva. Há grupos que são determinados segmentos religiosos, ou seja, a capoeira ela acontece de várias maneiras. E é importante que a gente conheça o ponto de vista das pessoas que participam dessa capoeira, que participam desse grupo. E é importante que as crianças percebam que a capoeira, o tênis, o judô, o karatê, o badminton, a bocha, o videogame não são práticas exclusivas de um determinado segmento social. Enquanto textos da cultura que atravessam o tempo, enquanto textos da cultura que persistem ao longo da história, eles vão sendo ressignificados e vão sendo reelaborados e vão sendo cultivados por determinados segmentos. A mesma coisa vale para o esporte. Então, é interessante perceber como várias pesquisas mostram que as crianças às vezes têm, e aí eu estou pensando agora as crianças mesmo, né? Os estudantes que frequentam, na maioria das escolas brasileiras, até o 5º ano do ensino fundamental. Às vezes as crianças pensam que o esporte é uma prática exclusiva das pessoas jovens. Então, é importante que as crianças saibam que existem outros grupos que praticam esporte, que existem outras formas de praticar o esporte. E esses grupos, quando praticam uma determinada modalidade esportiva, eles também imprimem mudanças no funcionamento, nas regras daquela modalidade esportiva. Então, esta percepção que o professor e a professora podem trabalhar junto com as crianças permite que as crianças enxerguem que, na verdade, não somos nós que temos que nos adaptar às coisas do mundo, né? As coisas do mundo podem se adaptar às características do nosso grupo social. Então, não sou eu, aluno do 5º ano do ensino fundamental, ou do 3º ano do ensino fundamental, que tem que me ajustar à maneira como o futebol acontece, como o voleibol acontece, como o basquete acontece. Na verdade, essas regras, elas podem ser transformadas, elas podem ser alteradas de tal maneira que o meu grupo, porque essa que é a história da construção das regras nas modalidades esportivas. As regras vão se ajustando para aquele grupo em específico. Então, quando você pensa dessa maneira, o teu olhar é muito mais o olhar da equidade. O teu olhar é a ideia de que todas as pessoas têm o direito de. E se na minha turma nós tivermos uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, e se na minha turma nós tivermos uma pessoa que é cega, se na minha turma nós tivermos uma pessoa com uma certa deficiência na mobilidade, nós vamos pensar as regras daquela prática corporal com a presença dessa pessoa, para que essa prática corporal possa acontecer com a presença dessa pessoa, e não excluindo essa pessoa para que ela fique arbitrando, para que ela fique do lado de fora, para que ela fique enquanto os outros realizam essa prática corporal. E só para que a gente pense na brincadeira, na dança, na luta, no esporte e na ginástica, é interessante pensar que as ginásticas elas acontecem na sociedade com vários sentidos, né? Infelizmente, documentos curriculares como a Base Nacional Comum Curricular acabam fazendo um esforço para fixar os significados da ginástica. Então, as pessoas da sociedade, elas realizam ginástica por várias razões, para passar o tempo, por questões estéticas, por questões médicas, por questões para se preparar para uma outra modalidade, para se sentir melhor, por questões psicológicas, ou seja, há várias razões, vários significados podem ser atribuídos à ginástica. É muito importante que as crianças, jovens, adultos e idosos identifiquem que há vários significados que podem ser atribuídos às ginásticas, às danças, às brincadeiras, às lutas e aos esportes. Ou seja, essas manifestações, elas não podem ser fixadas, ou seja, a ginástica é só para isso, só para isso, só para isso, como aparece na Base Nacional, ou algumas práticas corporais só acontecem em certos espaços, ou seja, como também aparece na base e aparece em outros documentos curriculares. Na perspectiva cultural da educação física, essas práticas corporais elas são resultado daquilo que os grupos sociais que as praticam fazem. Ou seja, são os grupos que lhes atribuem significados, são os grupos que as reelaboram, são os grupos que as produzem. Portanto, se nós estamos formando cidadãos
para circular na esfera pública. Portanto, se nós estamos formando cidadãos e cidadãs para poder intervir na esfera pública, nós precisamos promover uma educação física que permita que esses cidadãos e cidadãs acessem esse conjunto enorme de significados que são atribuídos pelos variados grupos sociais. É justamente por isso que a noção de cultura corporal, adotada pela perspectiva cultural, ela não coloca a expressão final de movimento. Então, na literatura da perspectiva cultural da educação física, você pode observar que os seus autores e autoras falam escrevem, né? Cultura corporal, cultura corporal, cultura corporal. Por quê? É toda essa produção discursiva, verbal e não verbal, acerca das práticas corporais e acerca das pessoas que delas participam. Então, videogame é uma prática corporal, dominó é uma prática corporal, baralho é uma prática corporal. O que pensam os praticantes de videogame, o que pensam os praticantes de baralho, o que pensam os praticantes de dominó, também faz parte da cultura corporal.